Graça e paz, tudo bem? Aqui, Pastor Walter na área. E hoje eu tenho mais uma meditação para trazer para você. Você quer se tornar um para-raio de bênçãos? Sabe o que significa um para-raio de bênçãos? Aquele que as bênçãos vai atrás. Ou seja, lembra que eu falei de bênçãos? Se você não teve a oportunidade de ver, depois dá uma olhadinha lá no meu Facebook, lá no YouTube, você vai ver a revelação que eu trouxe a respeito de bênção. Talvez você não saiba o que significa bênção. E lá eu estou explicando. Mas se você quer ser um para-raio de bênção, um imã, né, que atrai a bênção, muitas pessoas têm falado sobre a lei da atração, a forma mais saudável, aliás, a forma mais correta, a ferramenta correta para que você possa atrair a bênção, ela se chama oração. Oração. E eu queria falar um pouco a respeito de oração com vocês nesse dia. Tá? Não sei se você vai ver esse vídeo de dia, de noite, de manhã, não sei qual horário e qual dia que você estará vendo. Mas como Deus é atemporal, ele vai servir para qualquer momento e qualquer instante da tua vida. Oração, guarda isso, oração. A ferramenta que atrai a bênção. É isso. Oração é a ferramenta que atrai a bênção. E o que significa oração? Oração significa falar com Deus. É isso que significa oração. Falar com Deus, se comunicar com Deus. E como a forma como eu me comunico com Deus? Ora, tem alguns tipos de oração que eu queria discutir com vocês aqui. Por exemplo, oração de louvor e de gratidão. Nós temos um exemplo na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 1, onde Maria, quando ela fica grávida de Jesus, ela faz um cântico de agradecimento. Então, o que é uma oração de gratidão? É fácil, quando a gente recebe algo da parte de Deus e a gente agradece. Isso é uma oração de gratidão. E Maria fez isso muito bem. Olha só o que ela diz. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Então Maria aqui, ela vai contando a respeito da bênção e vai agradecendo a Deus. Ela fala, realizou poderosos feitos com o seu braço. Olha só que coisa linda. Então, Maria aqui, ela agradece a Deus por Deus ter dado a ela o Messias, o Salvador. Isso é uma oração de gratidão. Então, toda vez que você receber algo da parte de Deus, seja grato. Faça uma oração de gratidão, faça um cântico de louvor. Quando a gente vê os Salmos 150, a gente vê que fala que Deus é louvado com símbolos sonoros, né, com vários instrumentos de música. Então, nós devemos realmente agradecer a Deus. Outro tipo de oração é a oração de pedidos e súplicas. O que é esse tipo de oração? Em Filipenses 4,6 fala assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e pelas súplicas com ações de graças, com gratidão, que eu já falei. Jesus disse isso também em Mateus 6, não andais ansiosos por coisa alguma, né? Antes as vossas petições sejam conhecidas de Deus. Em João 14, 13 e 12, 13, 14, diz assim, e tudo quanto perdides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Em Mateus 7 também, Jesus, ele fala, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Então, a oração de pedidos e súplicas, ela é muito importante e ela é muito poderosa. E ela tem o poder de mudar a nossa vida. Por quê? Porque nós fazemos ela em nome de Jesus. E ele disse, se você pedir algo em meu nome, eu farei. Oração de confissão. O que é oração de confissão? Quando a gente comete algum pecado, algum delito contra Deus, alguma iniquidade. Davi fez isso de uma forma muito séria. E essa oração no Salmo 51 é uma das orações mais famosas e mais lindas, aonde Davi pede perdão a Deus. Ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade e restitui-me a alegria da tua salvação.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Permita-me ficar na tua presença, pois do contrário eu não suportarei mais a vida. Essa é a famosa oração do rei Davi. Essa oração pedindo perdão, ela é tão poderosa e ela é tão importante que quando nós fazemos ela realmente abrindo o nosso coração, entregando a nossa alma ao Altíssimo, Ele nos perdoa. E Ele nos purifica de toda iniquidade. Está isso lá em 1 Pedro. E isso é tão importante porque nós nos sentimos perdoados e aquela culpa não mais nos atrapalha a vida, não mais nos impede de estarmos livres, porque quando a gente se sente culpado é uma droga, é ou não é? É muito ruim, a gente se sente muito mal e a gente não consegue dormir bem. Oração de intercessão. O que é oração de intercessão? Oração de intercessão é quando nós nos colocamos na brecha por alguém. É quando nós colocamos na condição daquela pessoa que está desfavorecida. Ou seja, quando você ora por um enfermo, quando você ora por alguém que tem algum tipo de necessidade, você se entra na brecha. Imagina um muro cheio de buracos que precisa que aquelas brechas, aqueles buracos sejam tapados. A oração de intercessão ela faz isso. Daniel, no capítulo 9 do livro que leva o seu nome, ele intercede pelo povo de Israel. E Deus ouve a oração dele e manda um anjo. Então, Daniel fala, pecamos contra ti, né? E aí ele vai recitando os pecados do povo de Israel e vai pedindo perdão por identificação de cada pecado. Então é uma oração muito linda. Nós vemos também a oração, uma das orações mais lindas, que é a oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus, que está em João, no capítulo 17. Ele fala, Pai, chegou a hora, glorifica o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificá-lo. Pois o Senhor lhe deu poder sobre todos, para que ele pudesse dar a vida eterna para aqueles que o Senhor deu a ele. E a vida eterna é esta, que eles conheçam o Senhor, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem o Senhor enviou. Glorifica, Pai, eu na terra. Acabei o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Agora, Pai, glorifica-me na presença de todos, com a mesma glória que eu tinha antes que eu viesse à terra, com o Senhor. O Senhor me deu alguns homens do mundo, e eu fiz o Senhor conhecido a eles. Embora eles fossem seus, o Senhor os deu a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que o Senhor me deu vêm do Senhor. E eu dei a eles o mesmo ensinamento que o Senhor me deu, e eles aceitaram esse ensinamento. Eles realmente sabem que eu vim do Senhor e acreditam que o Senhor me enviou. Eu estou orando por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, pois eles são seus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo que o Senhor tem é meu. E eu sou glorificado neles. Agora eu estou indo para onde o Senhor está. Eles ainda vão ficar no mundo, mas eu não estarei mais aqui. Pai Santo, guarda-os pelo poder do seu nome e o nome que o Senhor me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei com o poder que o Senhor me deu, o nome que o Senhor me deu também. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que acontecesse conforme diz a Escritura. Agora eu estou indo para onde o Senhor está, mas eu estou dizendo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles possam sentir dentro deles toda a minha alegria. Eu tenho dado a eles o seu ensinamento, mas o mundo os odiou, pois eles não pertencem ao mundo, assim como eu também não pertenço ao mundo. Não estou pedindo para que o Senhor os tire do mundo, mas para que os guardem do maligno. Então Jesus fez essa oração que você pode ler lá em João,
17, intercedendo ou se colocando na brecha. Assim como Salomão também, quando o templo foi construído, você pode ver isso no livro de Crônicas e no livro dos Reis, eu lembrei ver isso na minha mente agora, quando Salomão ele ora no templo e ele diz assim, olha, Deus, eu estou orando para aqueles que vão vir aqui te pedir perdão. Quando alguém entrar aqui te pedir perdão, perdoa-lhes os pecados. Quando vem alguém aqui pedindo por alguma necessidade, atende a necessidade. Salomão estava ali intercedendo por alguém que houvesse alguma necessidade. A oração em grupo e em concordância. É um outro tipo de oração. E essa oração é poderosíssima, irmãos. Poderosíssimas. Isso quer dizer o seguinte: quando nós nos reunimos, um ou mais, em nome de Jesus, ali ele está presente, diz a palavra. Quando nós nos reunimos para orar por alguém como igreja, como amigo, né? Esse tipo de oração ele muda as circunstâncias de forma poderosa. Tem um fato que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no verso 5 a 12, onde Pedro é preso e a igreja intercede por Pedro de dia e de noite. Eles fazem um relógio de oração e Pedro está preso numa masmorra. E aí Deus ouve a oração deles e Deus envia um anjo. E o anjo vai lá de forma milagrosa, tira Pedro, cai todas as correntes, os carcereiros não conseguem ver que Pedro estava saindo dali porque tinha um anjo que estava saindo com Pedro e Pedro é liberto. Então, quando você tiver algum problema, não tenha vergonha de pedir oração. Peça a oração e ore em conjunto com alguém, porque a oração do justo pode muito em seu efeito. Imagina a oração de vários justos. Quando a igreja ora e clama junto, há muito poder. Quando uma família ora junto, o pai, a mãe, os filhos, há muito poder. E Deus atende prontamente esse tipo de oração. A oração de socorro. A oração de socorro é uma oração quando você precisa da ajuda de Deus. Olha só o que fala Salmo 141, e tem vários outros salmos, Salmos 38, Salmo 70. Fala o seguinte: o Senhor, ó Senhor Deus, eu clamo a ti, vem depressa em meu socorro. Escuta-me quando eu peço a tua ajuda. Sabe, você pode fazer esse tipo de oração. Senhor, eu preciso de eu preciso de socorro agora. É urgente, eu preciso da tua ajuda. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e firmes que vocês não conhecem. Oração de comunhão com Deus. Essa oração é a oração mais linda que eu acho da Bíblia. Uma das mais lindas. Salmo 55, 12, 14 diz assim: não era meu inimigo, não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você, meu companheiro, meu colega e meu amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar no templo com o povo. Olha só, Davi chamando Deus de amigo íntimo. É tremendo isso. Meu amigo, conversávamos sem reserva. A oração é conversar sem reserva. Você não precisa ficar recitando um salmo. Claro que você pode fazer isso. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Mas a oração mais verdadeira é aquela oração que sai do fundo do teu coração. Eu lembrei agora de um filme, Tempos de Glória, onde o autor Denzel Washington, eles começam a orar lá os negros, porque eles vão para uma guerra, não sei se você assistiu esse filme, é um spoiler aqui, para quem não assistiu. E aí eles oram, porque provavelmente eles vão morrer na guerra no outro dia. E aí o Denzel Washington, ele ora, ele faz uma oração simples, mas do fundo do coração. E aí, cada oração que eles fazem, eles batem palma. Por quê? Porque vem do fundo da alma, do coração. Isso é oração verdadeira. E a oração modelo, que é a oração que está registrada no capítulo 6 de Mateus. Eu queria encerrar esse vídeo orando com vocês essa oração, a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Então eu gostaria de orar com vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. Não nos permita, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, Pai, a honra e a glória para todos sempre. Pai amado, abençoa essa pessoa que ouviu essa mensagem. Abençoa, porque o Senhor é o possuidor da bênção. Alcança os teus filhos. Como disse Jesus, eles são teus. Tu entregaste eles. E eles estão no mundo agora e precisando do Senhor. Protege-os. Jesus, ajuda-os. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Tchau, tchau.